Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando por aí? Boa noite, queridos. Bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada. Depende da hora que você está aí conectado com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Passaram bem a semana? Espero que todo mundo tenha passado. Boa noite, Ana Beatriz. Boa noite, Dulcineia. Boa noite, Júnior. Boa noite, Fran Elisandra. Boa noite, Meuri. Boa noite, Di. Um abraço, querida. Boa noite, Helena, Cristina, de Varginha. Boa noite, Fabiola, Gisele. Boa noite, maninha. Boa noite, Adriana. Um abraço, querida. Maritza. Boa noite, Letícia, Carla, Sandra, Silvia, Marluce. Que bom, meus irmãos. Que bom poder contar aqui mais uma noite com vocês. A gente poder contar com a sua companhia, com o seu amor, permitindo que a gente adentre aí, né, no teu lar, nessa noite de hoje, permitindo aí que as energias, que as vibrações sejam revitalizadas, né? Sejam reiniciados os pensamentos, os sentimentos que por vezes se adoecem, né? Ao longo dos dias, durante a semana, e a gente adentra aí na companhia de Jesus, na companhia de Maria, para poder ajudar a revitalizar, né? O teu sentimento, o teu pensamento, o teu lar, a tua família. Então, é sempre com muita gratidão, com muito carinho, viu? Que a gente pede licença para adentrar teu lar. Hoje a gente tem um encontro muito especial, meus irmãos, muito especial, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Maria Madalena, né? Ou Maria de Magdala, enfim. Tem tanto a aprender com essa irmã, tem tanto a aprender com este capítulo de hoje, né? E eu não vou ficar enrolando muito não, né? Já nos cumprimentamos, já nos abraçamos. Aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, viu? Ontem foi aniversário da Melinda, né, Aline? Coisa boa, nossa mascotinha aqui, completou 2 aninhos. Que Deus abençoe, que a espiritualidade amiga possa estar junto dela, né, fomentando a cura aí para todos, né? Para todas as crianças, para todos aqueles que estão em tratamento, não somente do câncer, mas de todas as outras enfermidades, viu? E vamos lá, meus queridos, vamos fazer a nossa oração? Então, corre lá se você não pegou a sua aguinha, se não separou aí para que a espiritualidade amiga coloque um remedinho sobre ela, corre lá rapidinho na sua cozinha, separa um copinho de água aí para a gente poder começar. Enquanto isso eu apago a luz aqui para a gente fazer a nossa prece. Então, nesse instante, meus irmãos, vamos acalmar o nosso coração, o nosso pensamento. Nesse instante em que a gente busca a melhor conexão com o Cristo, com a espiritualidade amiga. Às vezes hoje é o dia em que você não quer estar aqui. Às vezes hoje é o dia em que você fala assim, eu estou cansada, hoje eu vou dormir, hoje eu não estou bem para ouvir. Mas saiba que é justamente nesses dias que a gente mais precisa da palavra. Talvez hoje, assim como Maria de Magdala, você esteja se julgando indigno dessa palavra, dessas companhias. Ou às vezes até pense, mas Eduardo, eu estou sempre assistindo a live, sempre reincidindo nos meus erros. Será que eu sou merecedora ou merecedor de ocupar essa vaga aqui no barquinho? E eu te digo que é, meu irmão, minha irmã.
Te digo que é porque quem conduz nosso barco é aquele que nos reconhece, não pela perfeição, pois sabe da nossa pequenez, mas é aquele que quer estar do nosso lado porque acredita no nosso esforço. Então, é pensando nisso que a gente agora se concentra, que a gente agora se conecta ao Cristo, ante a certeza de que Ele se faz presente na minha casa, na tua casa, ante a certeza de que agora Ele lê meu pensamento e o teu, e vai ao nosso encontro, e ao encontro daqueles pelos quais vibramos. Obrigado, Jesus, por uma noite mais poder contar com a sua companhia. E agora eu peço, meus irmãos, que a gente possa ser conduzido como numa regressão espiritual há 2000 anos atrás, às margens do lago de Cafarnaum. Lá na casinha de Pedro, nos imaginando como discípulos. E hoje nós vamos ouvir a lição da 13ª discípula do Cristo, talvez injustiçada por não ter sido considerado uma deles. Mas Maria de Magdala, nessa noite, vai nos contar a sua história. E eu tenho certeza que você nunca mais vai ser o mesmo depois da história de hoje. Ao anoitecer em Cafarnaum, na casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar entre João, Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do ar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Que assim seja.
Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. E aí, conseguimos viver um pouquinho daquele encontro que acontecia lá em Cafarnaum, muitas vezes ali na casa dos discípulos, de forma simples, de forma amorosa. Quanto carecemos da simplicidade, né? Hoje no nosso mundo. Quando são necessários lugares onde a gente se preocupa menos com a prataria, com a toalha e mais com o sentimento, né? Então, eu quero dizer que nesse instante você é muito bem-vindo. Independente se você já é um discípulo de Jesus, assim como eu, que está aqui há tanto tempo no barquinho, né? Remando, navegando, buscando aprender. Ou se você está chegando hoje. E se está chegando hoje, receba o nosso carinho, o nosso abraço, né? Daiane, está escrito no quadro: quando Jesus está no leme, não importa o tamanho das ondas. Foi um presente de uma de vocês, né? Meus irmãos, hoje a Mayra não pôde estar com a gente, porque a mãezinha dela faleceu, né? E ela precisou ir dar uma força para a família, né? E a gente sabe que pra gente, mesmo sabendo que a morte não existe, para os nossos entes, muitos deles, eles têm a dificuldade de compreender, né? E nós também, por que não? Não é porque a gente, né, sabe que o espírito permanece vivo que a gente também não tem o luto, não tem a saudade, né? Então hoje ela me perguntou se eu me importaria, né, da gente estar junto na semana que vem, e óbvio, de forma alguma, né? Então hoje a gente ora ali em prol da família da Mayra, né, para a mãezinha dela ser muito bem recebida no plano espiritual. Semana que vem, se Deus quiser, ela tá com a gente, né? Semana que vem, e reforçando o convite, dia 25 de novembro, aqui na cidade de Franca, né? Vamos ter aí o primeiro Congresso Espírita de Franca. Não deixe de estar presente, vai estar muito especial, gente, de coração. Vocês não vão se arrepender de estar conosco, viu? Então façam uma forcinha aí, porque tenho certeza que vai agregar bastante. Mas vamos lá, meus irmãos. Bora nos concentrar aqui. Bora falar sobre Maria hoje. Vamos falar não da Maria, mãe de Jesus, mas também de outra Maria, né? Nós vamos falar hoje sobre Maria de Magdala ou Maria Madalena, né? Como as pessoas conhecem. Antes da gente adentrar a nossa lição de hoje, propriamente, né, deste livrinho do Amigo Jesus, eu quero fazer um breve apanhado histórico, né, sobre essa personagem que foi uma das principais da passagem de Jesus. Só para vocês terem ideia do quanto Maria Madalena foi especial, ela foi escolhida, né, como sendo o primeiro ser, né, a primeira pessoa, a primeira discípula, vamos dizer assim, né, que a gente considera ela como sendo a 13ª, que Jesus apareceu após o seu desencarne, né, que ele materializou ali o seu corpo, que demonstrou o seu perispírito para ela. Então, imagina só, ser escolhida por Jesus para testemunhar a verdade da não morte do corpo. Aliás, da morte do corpo, mas não morte do espírito, né? Então, olha o carinho que Jesus tinha por essa irmã, né? E depois, no final, vocês vão saber de uma surpresa muito especial sobre esse espírito, saber onde ele está hoje, o que ele está fazendo, ao lado de quem está trabalhando, e até algumas especulações das reencarnações mais recentes de Maria. Mas isso é mais para frente. Vamos lá? Vamos nos concentrar? Porque hoje a gente precisa de bastante concentração. Bom, começando aqui, falar um pouquinho, né, sobre Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Quando a gente fala Maria de Magdala, Magdala era cidade, né? Toda vez que você escuta falar assim, por exemplo, Joana de Cusa, Teresa de Ávila, Maria de Madalena, são pessoas em especial
que não tinham se casado. Porque quando a mulher se casava naquela época, fazia-se referência ao nome do marido, né? Mas como elas não eram casadas, aí fazia-se referência para identificar ao nome da cidade onde ela habitava. Então por isso que se fala Maria de Magdala, né? A região onde Maria Magdala morava era uma região conhecida por ser uma cidade de prazeres, né? Era uma cidade que tinha muito fluxo de comerciantes, de gente poderosa, de pescadores, mas também de grandes ali comerciantes de especiarias, né? Tecidos. Então, o fluxo daquela cidade fazia com que o comércio e também a prostituição fosse algo muito forte ali naquela região, né? E a gente vai entrar ainda na questão sobre se Maria era ou não uma meretriz, né? Como muitas pessoas acham, enfim. O que a gente sabe sobre a origem de Maria de Magdala, que não está nos evangelhos, que não está em lugar nenhum, é que ela veio de uma das caravanas de especiarias do Egito. Ela chegou até Magdala numa das caravanas, né? E sabe-se que ela era uma mulher de beleza estonteante, né? Ela tinha traços judeus, então ela tinha olhos grandes, né? Olhos negros, uma pele muito aveludada, longos cabelos pretos, era de uma beleza assim formidável, né? Maria de Magdala. Há muita controvérsia, né, se ela era ou não uma mulher que se vendia, né, a troco de riquezas. Algumas falam que sim, algumas pessoas falam que não, falam que não. Bom, eu vou trazer o que eu acredito diante de tudo que eu li, né? Eu acredito que Maria de Magdala, e principalmente baseado no livro Boa Nova, do Chico, né? E aí quando a gente pega uma fonte, Chico Xavier é uma fonte muito segura, eu acredito que se ela não trabalhava diretamente com a prostituição, vendendo o próprio corpo, ela era uma agenciadora, né? Ela era como se fosse alguém que promovesse os encontros desta natureza. Então, de alguma forma, ela trabalhava tendo como mercadoria o sexo, né? Porque em toda a obra de Humberto Campos, né, no livro Boa Nova, e em outros livros também, livros de Divaldo, a gente tem ali falando muito sobre essa questão de trabalhar com as energias da carne, com questões voluptuosas, né, com esse tipo de coisa. Não faz uma referência direta, ela vendia o próprio corpo, não. Mas o que se sabe é que em alguma coisa ela estava envolvida nessa questão sexual, né? Maria de Magdala, além de ter uma beleza exuberante, né, eu fiz algumas anotações aqui para acompanhar, ela era uma mulher muito culta. Ela falava 4 línguas. Ela falava grego, aramaico, egípcio, e tinha outra língua também que ela falava, né? E ela conquistou a riqueza graças a essa tua influência que ela tinha ali. Ela era até respeitada, né, pela sua beleza, pela sua cultura, e ela não morava num casebre, ela morava num palácio, né? E o palácio de Maria de Magdala, ele era frequentado pelas grandes autoridades da época, né, que iam lá em busca de satisfação dos próprios prazeres. Então, príncipes da época, ricos negociantes, funcionários de alta categoria, davam a ela moeda de ouro, joia, perfumes raros. Inclusive, um desses perfumes foi o que ela usou para ungir os pés de Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente. Presentes de todo tipo em troca de prazer. E conta-se, né, que até mesmo alguns fariseus, né, que era aquele grupo que ostentava a sua santidade, né, que ostentava ali o seu pudor, seu compromisso milimétrico com a religião, muitos procuravam ela na calada da noite, ali disfarçado, com capas negras para que ninguém reconhecesse, mas muitos a procuravam, e a gente vai ver o porquê disso, né? Então, materialmente,
Maria de Magdala era uma pessoa que tinha tudo que podia querer na época. Ela tinha dinheiro, ela tinha beleza, ela tinha inteligência, ela tinha admiração, mas ainda assim ela era profundamente infeliz. Infeliz. E tinha muitos episódios de subjugação, né? Ou de possessão, para simplificar, onde ela, vamos usar uma palavra para vocês entenderem, ela acabava sendo um fantoche na mão dos espíritos, né? Dos espíritos menos superiores, vamos dizer assim. Irmãozinhos se aproximavam dela e muitas vezes tomavam conta dos teus pensamentos, das tuas ações, e ela ficava ali numa situação de subjugação mesmo, né? Como se fosse uma possessão ali, né? E aí, o que acontecia? Por que isso acontecia? Vamos trazer por esse campo primeiro, né? A gente sabe que o sexo é talvez a maior das energias que a gente tem, né, neste nosso mundo. Tanto é que é ele que dá a vida. É energia criadora. Olha só que coisa linda, criadora. A gente que deturpa o sentido, né? Mas se o sexo é energia, então ele pode tanto trazer a vida, como ele pode também ser utilizado para outras finalidades. E no caso de Maria de Magdala, como estava ligado à questão comercial, do prazer pela carne, a gente sabe que muitos espíritos eles se alimentam dessa energia. Então, por exemplo, quando você tem ali uma relação sexual onde preza-se apenas o prazer descompromissado com qualquer sentimento, seja relacionado à prostituição, seja relacionado não sei, a uma casa de swing, esse tipo de coisa que você remete ali ao sexo como uma coisa mais animalizada, né? Nesses locais há abundância de espíritos que se alimentam de energia sexual. E não são espíritos, vamos dizer assim, de uma elevação moral, né? Eles frequentam esses locais muitas vezes para poder se alimentar, para poder, vamos dizer assim, continuar aquele ciclo que eles tinham quando encarnados. Porque o sexo é uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem, né? E a casa de Maria de Magdala era um banquete para esses espíritos. Ali se praticavam todo tipo de ato sexual, né, descompromissado com o amor, né? Não estou falando aqui, obviamente, de relação entre pessoas que se amam, que se respeitam, né? Porque a gente sabe que tem toda a proteção espiritual. Mas ali não. Ali era algo bacaniano, né? Então, muitas das vezes, como ela era médium, ela acabava sofrendo a influência. E tem até alguns relatos em que, às vezes, eles tinham até que mandar os clientes embora, por tamanha subjugação dela, e ela não conseguia nem voltar a si. Na série The Chosen, tem algumas cenas dessas, onde ela está subjugada, onde está... A gente não vai entrar nesse mérito, porque isso é um outro assunto. Está possuída, vamos para vocês entenderem, possuída por um espírito, vamos dizer assim para simplificar, tá? São coisas diferentes. Mas na série a gente vê, né? Inclusive Nicodemos, que era um fariseu muito respeitado, vai lá tentar curá-la e ele sai de lá com medo. Sai de lá com medo. E aí depois Jesus vai, né, e consegue ali tocá-la, enfim. Uma certa vez, conta-se que ela tinha uma das servas que começou a falar para ela sobre o Rabi da Galileia, que era Jesus, né? Alguém que convivia ali com os pecadores, com os excluídos, com as prostitutas, e que não tinha aquela predileção por frequentar lugares onde estavam os poderosos. Não, ele tinha predileção por amar. E aquilo a intrigara muito. Ela nunca tinha ouvido falar de um homem desse. Nunca. E aí, uma vez passando ali pelos montes onde Jesus pregava, ela ouvira de longe as palavras de Jesus. E Maria de Magdala era uma mulher com sede de amor. Com sede de amor. Às vezes você vai falar assim, não, Eduardo, mas ela era uma prostituta, ou se não era uma agenciadora, como é que uma mulher dessa tem sede de amor?
às vezes ela só não está sabendo buscar a sua sede, matar a sua sede com a água certa. Até no Boa Nova, ele usa uma expressão assim: era uma mulher com sede de amor que descedentava sua sede na água do mar. Ou seja, mais salgada ainda, complicava ainda. Então, uma vez passando perto e ouvindo Jesus falando, o coração dela se magnetizou. O coração dela se enterneceu, se sentiu acolhida, porque ela não podia mostrar compaixão e ela não podia mostrar afeto por nenhum homem. Porque todos os homens que ela demonstrava afeto, eles achavam que ela estava com segunda intenção. E por ser muito bela, eles também tinham segundas intenções com ela. Então, olha como era difícil ser Maria de Magdala. Era uma mulher que a beleza muitas vezes ali a impedia de amar e ser amada. Mas com Jesus não. Ela se apaixonou por Jesus. E conta-se que às vezes, até num primeiro momento, ela se apaixonou por ele como homem, porque era a única forma que ela conhecia. Mas depois ela vai se apaixonando por ele como um guia, né? E aí, o que acontece? Numa noite, onde ela fica sabendo que Jesus fora convidado para um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Não é Simão Pedro, né? É um outro fariseu chamado Simão, que era um dos líderes dos fariseus. E então, o que ela faz? Na calada da noite, ela atravessa um lago que dá até essa casa e toma um vaso de alabastro, né? Que tinha um perfume dentro deste vaso, que era um perfume raríssimo. Gente, perfume naquela época era uma das coisas mais caras que existiam, mais preciosas que existiam. E era um perfume da flor de lótus. Da flor de lótus. Isso vai ser importante, guarda isso. Mas Simão era um fariseu. E naquela noite, ele reuniu no seu palácio apenas os homens importantes da região. Então imagina assim, Simão era um fariseu muito popular. Igual tem hoje essas grandes personalidades. E ele ia dar uma noite das personalidades. Então ele chamou ali príncipes, pessoas conhecidas, famosas, personalidades, os influencers da época, né? E também chamou Jesus. Chamou Jesus. Nossa, Eduardo, mas ele chamou Jesus porque ele gostava de Jesus? Não, pelo contrário. Os fariseus não gostavam de Jesus. Não gostavam. Se incomodavam com Jesus. Porque Jesus agia como eles falavam. Eles só falavam, não agiam. Então, incomodava a figura do Cristo para eles, né? Mas ele chamou Jesus porque Jesus acabava sendo uma personalidade e sempre com a pretensão de desmerecer. Sempre com a pretensão de pegar. Os fariseus estavam sempre armando alguma armadilha para Jesus cair, né? Só que Jesus era Jesus. Então, ele aceitou este convite de ir banquetear na casa de um homem nobre, não porque ele pensou assim, vai ter umas coisas boas para comer. Não. Porque ele não escolhia lugar para semear a sua semente. A gente fala assim, ele andava na companhia de leprosos, de prostitutos. Sim, porque eram esses que estavam ali com ele, mas ele não se negava a frequentar palácios, castelos, casas de homens poderosos, porque Jesus semeava em todo terreno, inclusive neste, né? E aí, imagina só na sua cabeça a cena. Tava lá o banquete, cheio de gente poderosa, os amigos de Simão, né? Jesus lá, de repente, se escuta uma gritaria. Discussão, empurra. Era Maria Madalena, que rompeu a segurança da casa, do palácio, e de repente apareceu lá na sala, na frente de todo mundo que estava reunido. Então vocês imaginam o maior climão que ficou. Aquela mulher, entre aspas, de má vida, estar se reunida ali de repente com todos os poderosos, né? O Simão ficou extremamente constrangido. Imagina só,
Tá dando uma festa cheia de etiqueta, de repente aparece para lá a chefe das meretrizes, vamos dizer assim. E ele pensa, num primeiro momento, em expulsar. Ele pensa em expulsar. Só que ele conhecia a personalidade de Maria de Madalena, que era uma mulher forte. Era uma mulher que ele sabia que se ele fosse tentar expulsar, ela ia fazer um escândalo e a reação dela poderia fazer o quê? Poderia causar um escândalo ainda maior. Por quê? Porque ela conhecia muitos que estavam ali sentados na mesa, inclusive alguns fariseus, que eram homens respeitadíssimos por serem exemplos religiosos, mas que já tinham se deitado ou com ela ou com algumas das mulheres que frequentavam ali os seus palácios. E então ele não expulsa. Mas Maria de Magdala não estava naquela noite ali para criar intriga, para criar confusão. Na verdade, tudo que ela queria era ter uma oportunidade de estar com Jesus. E era o único lugar que ela sabia que ele estaria. E então ela entra, se dirige até Jesus, se ajoelha aos pés dele e começa a chorar. Imagina, todo mundo para. A festa inteira para. E de repente Maria está lá, Maria de Magdala está lá, chorando aos pés de Jesus. Lágrimas que misturavam culpa, lágrimas que misturavam angústia, medo, mas acima de tudo, lágrimas que simbolizavam um pedido de socorro. De socorro. Então aqui a gente para a gente adentrar o nosso livrinho de hoje, que eu vou começar de um ponto um pouco para frente. Atenção. Em meio às atividades do dia, o Nazareno recebeu um convite de Simão para jantar em sua casa. E era o que a gente estava falando. Simão era ligado aos fariseus, um grupo muito poderoso da época, rigorosos observadores das práticas religiosas exteriores. Para o povo, passavam-se por santos, mas na verdade eram orgulhosos, dominadores, e por trás de um falso manto de santidade escondiam costumes dissolutos. Inclusive, encontrar-se com as meretrizes, né? Que não estou só dizendo isso, não estou fazendo fofoca espiritual, não. É só para dizer o seguinte: eles pregavam uma santidade que não tinham, né? Eles viviam uma religião de aparências. E Jesus viera para ensinar uma religião de coerências. Olha aqui a diferença de Jesus. Eles se apegavam a formalidades e Jesus era pura simplicidade. Pura simplicidade. Ficar de joelhos diante do altar era quase tudo para eles. E Jesus ensinava que só se pode agradar a Deus quando se está em paz com o seu irmão. Jesus desconstruía todo o ritualismo. Sabe aquela ideia de que absurdo, não lavou as mãos para comer? Jesus fala assim, mas o que sai da boca é muito mais importante do que o que entra. Eram sempre lições para os fariseus. Cristo sabia que teria muitos problemas com os fariseus e sabia, inclusive, que num futuro não distante eles tramariam sua própria morte. Então, olha a grandeza, meus irmãos, de Jesus. Ele sabia que ele estava entrando numa alcova de leões ali, que inclusive seriam os responsáveis por tramar sua morte. Mas nem por isso ele deixava de ir, de deixar sua semente. Mesmo diante dessa previsão, ele decide aceitar o convite de Simão. Olha aqui, ó. Jesus sabia que não se tratava de um convite amistoso, fraterno. Simão não convidou ele porque ele era bonzinho. Simão e seu grupo queriam testar Jesus e, se possível, colocá-lo em contradição com as práticas religiosas que os fariseus tanto veneravam. Mesmo de coração apreensivo, Jesus aceita o convite, pois não poderia perder a oportunidade de levar a mensagem de amor aos fariseus, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Imagino que Jesus estivesse com o coração apreensivo ao ter de ir a uma festa em que as pessoas não lhe seriam hospitaleiras. Imagina você sabendo que você vai numa festa e ninguém ali te quer bem. As pessoas estão te convidando para te humilhar, para te pegar, para te derrubar. Como é que você se sentiria? Não é difícil supor
o que aconteceu naquela festa, em que a alegria seria a última coisa que Jesus encontraria. E agora, o De Luca faz uma coisa muito especial. Inspirado, ele faz como se ele entrasse no pensamento de Jesus, prestes a viver aquele momento. Então agora é Jesus que fala, né, a partir das deduções do De Luca. Olha que bonito. Assim que entrei na casa de Simão, logo estranhei, porque ninguém veio me receber. A estranheza aumentou quando não me ofereceram água para lavar os pés, nem azeite perfumado para passar nos cabelos empoeirados e ressecados pelo sol. Isso era incumbência do dono da casa, conforme os costumes da época, mas Simão sequer me deu um beijo de saudação. Então, quando alguém era convidado para ir à casa de alguém numa festa, num evento, o mínimo que se fazia era oferecer água para lavar os pés. O mínimo que se fazia era oferecer óleo para passar nos cabelos, ou receber a pessoa com um beijo na face do anfitrião. E ninguém fez isso por Jesus. Ele já sabia que não seria bem-vindo, mas ali ele teve certeza, né? Imaginem como eu me senti indesejado naquela reunião. Cheguei a pensar em ir embora, mas eu não poderia cair naquela cilada. Se fizesse isso, iriam dizer que eu era um homem mal educado, que vivia pregando a humildade, mas que no fundo eu era um tremendo orgulhoso. Não podendo recuar, sentei-me e comecei a comer, sem o beijo da saudação de Simão, sem que os meus pés fossem lavados, sem óleo para a cabeça. Bem mais importante do que essas gentilezas era saber que Deus havia me colocado ali para testemunhar seu amor. E Deus não me deixou só. Inesperadamente, surgiu aos meus olhos a figura terna de quem? De Maria de Magdala. Como eu fiquei feliz! Sabia que ela não era convidada, por causa da sua conhecida fama de mulher de má vida, como diziam. Todos os homens voltaram os olhos indignados para Maria, mas eu sabia que muitos desses homens já a tinham procurado para satisfação dos seus instintos lascivos, hipócritas. Simão, homem rico e líder religioso, sequer me deu as boas-vindas quando cheguei à sua casa. Maria, porém, estava ajoelhada diante de mim. Então aqui a gente começa assim a entender assim a beleza dessa passagem, meus irmãos. Porque nenhum dos poderosos fez o que deveria ter feito para Jesus. E aí, de repente, por acaso, surge Maria de Magdala, aquela que era considerada de má vida, e faz o que eles deveriam ter feito. Se ajoelha aos pés dele, só que não tinha água para lavar os pés dele. Simão não se importou em lavar os meus pés. Maria, no entanto, lavou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus longos cabelos negros. Simão não ungiu minha cabeça com óleo, mas Maria derramou perfume em meus pés. Olha, gente, que coisa linda. Olha o simbolismo deste momento. Tudo bem, vocês não me deram água para lavar os meus pés, mas Maria de Magdala está aqui aos meus pés e ela está chorando. Tudo bem, vocês não me deram uma toalha para secar os meus pés, mas o cabelo de Maria de Magdala, o cabelo da mulher naquela época, ele tinha uma simbologia de erotismo muito forte. As mulheres não andavam de cabelo solto, mas Maria de Magdala andava. E o cabelo que antes era utilizado para seduzir, nesse instante é utilizado como um pano para secar os pés do Cristo. Aquele perfume de lótus que era utilizado para passar no corpo, para criar toda aquela atmosfera de sensualidade, agora era utilizado para ungir os pés de Jesus. Olha a ressignificação do personagem de Maria nesse instante, aos olhos de todos. Mesmo que naquele instante eles estivessem inconformados dela estar ali aos pés de Jesus. E sabe o que é mais interessante? Ela unge o Jesus com um perfume de lótus. E eu fui pesquisar, depois vocês podem pesquisar, por curiosidade, né? O significado da flor de lótus, né? E eu descobri que ela simboliza o renascimento. Sabe por quê?
Porque a flor de lótus, ela cresce na lama. Ela cresce na sujeira. E ela se torna uma das mais lindas e perfumadas flores, de um dos perfumes mais caros e preciosos da antiguidade. Simbolizando que não importa de onde a gente veio, não importa o que nos cerca, importa aquilo que a gente se torna. E não era justamente assim que Maria naquele instante deveria se sentir? Renascida? Independente de o que fizera, independente de onde veio. E aí continua aqui. Fiz questão de olhar para Simão, para saber o que ele estava achando de tudo aquilo. Ele nada falou de público, mas captei o que ele pensava. Olha o que Simão pensava. Ele não estava admirado, pensativo, nossa, mas essa mulher agora se redimiu. Não, olha o que ele pensou. Se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Então, olha só, ao invés de se emocionar com aquela cena, ele julga. Ele julga, sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele julga porque os pensamentos eram ainda adoecidos, né? E ele zomba de Jesus. Mas como assim? Deixar essa mulher tocar? Se ele soubesse quem era ela, jamais ele deixaria tocar. Pelo contrário, se ele soubesse quem era Jesus, jamais ele falaria isso. Porque ele saberia que aquela ali seria a preferida dele, né? Aproximei-me de Simão e falei sem perder minha paz. Olha que Jesus diz para ele. Essa mulher me ama, Simão, porque teve seus erros perdoados. Meu pai quer a morte do pecado e não do pecador. Olha que coisa linda, gente. Meu pai quer a morte do pecado e não do pecador. Se a gente tivesse entendido isso há 2000 anos atrás, quantas pessoas não teriam perdido suas vidas? Quantos perdões teriam sido concedidos? Às vezes a gente confunde o pecado com o pecador. Confunde a agressão com o agressor. E Jesus não quer a morte do agressor, ele quer a morte da agressão. Não quer a morte do pecador, quer a morte do pecado. Por isso que é sempre válido uma nova chance, né? Simão, o pai, é o Deus da compaixão. Maria estava perdida, desencontrada de si. Ela apenas tinha sede profunda de amar e de ser amada. Porém, procurou saciar essa sede nas águas do mar das paixões. E lá encontrou homens que nunca amaram, apenas satisfazeram a si próprios. Se Maria errou, Simão, ela não errou sozinha. Falei olhando para alguns dos homens presentes, né? Jesus sempre dava um jeito de dar uma cutucada, né? Para que as pessoas se sentissem também responsáveis por aquele quadro, não é? Meu pai me enviou, Simão, para buscar todas as ovelhas perdidas, salvá-las e não para condená-las ao fogo do inferno. Não devemos julgar as pessoas, Simão, devemos amá-las, porque quem julga não tem tempo para amar. Essa é uma das frases mais bonitas da live de hoje. Quem julga não tem tempo para amar. Porque se a gente fica investindo o nosso tempo em condenar alguém, porque fulano é assim, porque ciclano é assado, porque ele pensa assim, porque ele é assim, não sobra tempo para amar. Porque a gente também investe energia no julgamento. A gente investe energia no levantamento de recursos, no levantamento de argumentos para condenar alguém. E aí não sobra energia para amar, para redimir. Eu não estou falando que a gente se tornar inocente. Não é isso. Mas para a gente pensar nisso. Quem julga não tem tempo para amar. E como você também sabe, Simão, o maior mandamento de Deus é amar nosso próximo. E eu amo Maria, tanto quanto amo você, Simão. Por isso, lhe falo essas palavras. Para que a sua religião, Simão, saia um pouco da cabeça e desça um pouco mais para o coração. Nossa, lacrou. Todos ficavam emudecidos, inclusive Simão. O único som que ouviu era o pranto de Maria.
A partir daquela noite memorável para Maria, ela se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. E aqui eu vou passar para o livro Boa Nova, certo? Porque eu vou trazer um pouquinho do que foi falado para ela, para Jesus, num encontro um pouco mais tarde. Jesus virou para ela e disse assim: Maria, só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. E ela disse assim: só o amor pelo sacrifício, Jesus, poderá saciar a sede do coração? E Jesus fala assim: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber sacrificar-se. Então, no Boa Nova, no capítulo que a gente fala da mulher de Maria de Magdala, a gente tem um pouco mais rico a conversa dela propriamente com Jesus. E aí ela fala da tristeza dela, inclusive por não poder ser mãe. Ser mãe. Porque ela que tinha tanta necessidade de amar, ela dizia para Jesus que ela era infértil. E de fato ela era infértil, porque ela diz que por muitas vezes teve relações com os homens e não engravidava. E aí ela fala assim para Jesus: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Olha só, ela que tinha necessidade de amar, não conseguia ser mãe. E aí Jesus fala assim: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Ei, mas Jesus, ele era fora de série, né, gente? Então, o que ele fala para ela? Ele fala assim: Maria, eu sei que você tem um amor muito grande aí, que por muito tempo você utilizou do jeito errado. E eu sei que talvez uma das formas que a gente tem de maior utilização do amor é maternar, é ser mãe. Mas você não pode ser mãe, não mãe biológica. Mas você, Maria, pode ser mãe de outros filhos que não são da sua carne. São os filhos de outras mães, que não têm mais as mães. São os filhos carentes, órfãos do amor da humanidade. Que tal ser mãe deles, Maria? Então Jesus dá o direcionamento do amor. Essa semana eu ainda conversava com uma mãezinha enlutada que perdeu uma criança, né? Há mais ou menos 1 ano atrás. E ela diz que ela estava em extremo sofrimento, que não conseguia encontrar um significado para a vida, que quando tinha falecido sua filha, pedaço dela também morreu junto. E ela não conseguia se reerguer, porque parecia que as coisas deixaram de fazer sentido. E ela era uma mãe extremamente amorosa. Extremamente amorosa. Muito. E parece que aquele amor, de repente, ele morreu com ela. Ficou ali dentro sem uso. E aí eu falei assim para ela, falei: minha irmã, o amor é como a água. Como a água? Por quê, Eduardo? Porque a água, quando ela corre, quando ela é corrente, ela traz a vida. Tudo brota a partir da água que corre. O rio, por onde ele passa, leva a vida. Mas a água parada, ela leva podridão. Ela leva adoecimento, não é? Leva doença. O amor, ele não pode ficar parado dentro do nosso coração. Esse amor que você nutria pela sua filha, que desencarnou, ele não pode ficar parado, porque senão você vai adoecer. Então é hora de pegar esse amor que está aí, que ficou aí represado, e permitir que ele crie vida. E cuidar de outras crianças que não têm mãe nessa terra. Se você não tem sua filha nessa terra, tem muitas crianças que não têm a mãe nessa terra. Então, que tal juntar essas duas necessidades? Você de amar como mãe e dessas crianças terem uma mãezinha, né? E aí a opção é dela. A gente respeita e entende o luto de cada um. Mas a receita é essa e não é minha. A receita é de Jesus, como ele falou aqui para Maria de Magdala. E aí, Maria de Magdala tem um súbito na sua alma. Sabe por quê?
Porque eu vejo o coração de Maria de Magdala como uma terra extremamente fértil. Sabe aquela assim, se a semente passa perto, ela já faz assim, ó, vuf, porque ela tinha sede de amor. Ela só estava procurando no lugar errado. E aí ela vira para Jesus e fala assim: Senhor, a partir de hoje, eu vou renunciar a todos os meus prazeres transitórios do mundo, porque eu vou adquirir o amor divino que você me ensinou. A partir de hoje, Senhor, eu vou acolher como minhas irmãs, eu vou acolher como filhas as minhas irmãs no sofrimento, as prostitutas. Procurarei os infortunados para aliviar as feridas do coração e estarei com os aleijados e leprosos. Olha o que Jesus fala para ela. Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta. Guarda essa expressão. Estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, Maria. É preciso crer somente. Aqui Jesus traçou o norte para Maria. Como ele traça o norte para você que está aí do outro lado. E que de repente no momento da tua vida se viu com um amor estancado. Sem um direcionamento. Porque até então ou você direcionava esse amor para um lugar errado ou a principal fonte do teu amor partiu. Seja teu marido, seja teu filho. E agora é o momento de ressignificar, de refazer. Então é como se ela tivesse entendido o conselho de Jesus e dado o direcionamento. Vai, Maria, vai com fé. Nada temas, é preciso crer somente. E aí, cuidado com o que deseja, porque pode se tornar realidade. Olha que bonito que acontece. Agora a gente vai saber o que aconteceu com Maria, né? Depois da morte de Jesus, inclusive ela ali foi uma das únicas que estava ao pé da cruz. Ela, que muitas vezes era olhada torta até pelos discípulos de Jesus, quando Jesus foi crucificado, estava ela, João, que foi o único apóstolo, e Maria, mãe de Jesus. Então estavam as duas Marias e João. Depois desse episódio, cada discípulo foi para um canto. A gente já estudou aqui que Maria foi viver um tempo de luto, depois se juntou com João, né? Mas Maria de Magdala estava profundamente tocada e enlutou sim, mas já estava em processo de refazimento. E aí vocês lembram o que ela falou para Jesus? Ó, a palavra dela. Estarei com os aleijados e leprosos. Certo. Escuta. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, que era a cidade onde ela estava. Procediam aqueles infelizes, cansados e tristes em supremo abandono. Perguntavam por Jesus, mas todas as portas se lhes fechavam. Então, um grupo de leprosos, acostumados a ouvirem Jesus, passavam por aquela cidade. Eles não sabiam que Jesus tinha sido morto, crucificado. E o único que os acolhia, que os amava, era Jesus. E eles viviam em bandos, os leprosos, naquela época. Eles eram bandos para sobreviver, porque eles eram escorraçados da sociedade. Eles eram uma doença personificada. E então eles passavam por ali e perguntavam sobre Jesus. Mas todo mundo fechava a porta. Que Jesus? Jesus está morto. Que Jesus, seu mestre, seu rei está morto, né? Só que Maria ficou sabendo. Ficou sabendo dessa busca dos leprosos. E foi ter com eles. E sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar sua liberdade, reuniu sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Então Maria falou assim: Jesus não está mais aqui, mas ele está aqui, dentro de mim. Então, como discípulo que eu prometi a ele que seria, nesse instante, eu vou ser a voz do Cristo. Eu vou trazer o consolo para vocês que outrora ele trazia, porque a minha cura está nisso. E a de vocês também vai estar. Só que as autoridades daquela época expulsaram Maria. Aliás, expulsaram os leprosos. E aí, a primeira encruzilhada importante da vida dela. O que você faria? Vocês estão expulsos dessa cidade.
E agora? O que ela faria? Ficaria ali na cidade? Continuaria com a vida que tinha? Ou seguiria junto com esses leprosos? E ela escolhe a segunda opção. E vão até o Vale dos Leprosos. Lembrando que ela não tinha lepra até aí. Ela era uma mulher saudável. Então, ela começou a pregar todos os dias para aqueles leprosos. Todos os dias ela se reunia com eles. Ela tinha ido embora com eles. E aí o que aconteceu? Naturalmente, ela acabou contraindo a lepra também, né? Em breve tempo, sua epiderme apresentava igualmente manchas violáceas e tristes. Experimentou grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Então, ela se tornou um deles. Ela contraiu a lepra. Só que ela trouxe esperança. Porque eu acho que não existia uma coisa mais triste do que morrer de lepra naquela época. Porque era como se você fosse excluído da sociedade, renegado, né? Então você morria à míngua. E ela não. Ela fez daquele grupo de leprosos uma família. E olha só, os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatê-la guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis. Então, Maria de Magdala não conseguiu devolver a vida a eles. Maria de Magdala não curou os leprosos fisicamente, mas ela permitiu que eles partissem sorrindo. Ela permitiu, assim como Jesus fizera outros tempos, que eles também fossem vistos como filhos de Deus e não como condenados. Porque a gente estudou na live passada que todo mundo que tinha lepra ou era alguma deficiência, alguma deformidade, tinha grande culpa, porque era considerado como se fosse alguém punido por Deus. Não. Ela trouxe assim, você não é punido, você é amado. E olha o quanto isso traz consolo, né? Só que aí ela percebeu, né, com o tempo, que a jornada dela já estava chegando ao fim. Ela percebeu que ela já iria em pouco tempo desencarnar, porque a lepra começou a avançar. E então ela retorna até Éfaso para reencontrar alguns amigos queridos da época de Jesus. Ela reencontra João e Maria trabalhando juntos, né, na casa de onde Maria ganhou o apelido de mãezinha, né? E então, de mulher criticada, agora alguns dos discípulos passavam a se aconselhar com ela. Olha só, ela passou a ser uma emissária do Evangelho. Ela passou a ser uma das mais respeitadas. Tanto é que a gente sabe que tem um Evangelho de Maria de Magdala, que é considerado apócrifo, né? Não é legalizado por questões, não sei, talvez de poder, talvez de preconceito, mas ela se tornou uma grande propagadora. E aí, olha só que interessante. Num determinado momento, ela vai embora da casa de Maria e João, e aí andando por uma estrada, eu vou resumir, tá? Ela sente que não tem mais forças para levantar. E ela cai. E aí ela é acolhida por um casal muito caridoso, né? Uma família de cristãos que a recolhe por caridade. Então eles cuidam delas ali naquele finalzinho de vida. E aí fala assim no livro, olha que coisa mais linda. Em dado instante, após agonizar, observou que seu peito não mais afava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sobre as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando Jesus se aproximou dela, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu e o semblante trazia um júbilo indefinido. Olha, estou arrepiado. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. E Maria partiu.
e Maria se foi. O corpo estava deformado pela lepra, perdera toda a sua beleza física, mas jamais em toda a sua existência estava tão bonita de espírito. Dizem as boas ou más línguas que Maria de Magdala recentemente se reencarnou como Madre Teresa de Calcutá, né? Não vou dizer que sim, nem que não, né? O que eu sei com certeza absoluta, né, que são fontes seguras, é que Maria de Magdala hoje trabalha no plano espiritual junto com a falange de Maria, mãe de Jesus. E adivinha quem são as pessoas que têm foco principal do trabalho de Maria de Magdala? As crianças, são falanges de socorro de crianças e são falanges de socorro de mulheres que são subjugadas, de mulheres que são violentadas, de mulheres que são vistas como objetos. Essa é a história de Maria de Magdala. Um espírito que venceu pelo amor. Um espírito que mostra para mim e para você onde podemos chegar quando escolhemos amar Jesus. E é isso, gente. Para mim essa história é bonita demais. Não tem como a gente não se emocionar, né? Então eu espero que você também esteja emocionado. Eu espero que você também veja a partir de hoje Maria de Magdala como um exemplo de transformação a nos inspirar. E aqui a gente termina falando o seguinte: não se sabe por que ela foi escolhida por Jesus para ser aquela personalidade que primeiro veria que ele não tinha morrido. Mas talvez seja porque ela foi o maior exemplo de todos de resignação e do poder da transformação quando se escolhe amar. Então é isso. Para todos aqueles que escolhem amar, Jesus se faz presente. Talvez essa foi a grande mensagem do Cristo. Então é isso, meus queridos. Hoje eu não vou nem cantar no final. Quero ficar com essa mensagem, quero ficar com essa vibração. Que Maria de Magdala visite o seu lar nessa noite. Que possa te inspirar, te amar, te abençoar e te convidar ao refazimento também, a partir do amor ao próximo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua companhia. Um beijo no seu coração. Com muito amor e carinho. Até semana que vem. Tchau, tchau.